Hoje vamos conhecer a incrível jornada de Filipe, um dos 12 apóstolos de Jesus, conforme nos é contado no Novo Testamento. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Filipe, cujo nome significa amigo dos cavalos, desempenhou um papel significativo na disseminação do Evangelho. Segundo as tradições cristãs, ele foi o apóstolo que levou a mensagem de Jesus às terras da Grécia, Síria e Ásia Menor. A história de Filipe nos leva por uma jornada fascinante de propagação da mensagem de amor e redenção. Na tradição romana, o dia de festa de Filipe, juntamente com o de Tiago Menor, costumava ser celebrado em 1º de maio, coincidindo com a dedicação da igreja dedicada a eles em Roma, conhecida hoje como a Igreja dos 12 Apóstolos. Nos evangelhos sinóticos, Filipe é mencionado como um dos apóstolos. No Evangelho de João, somos apresentados ao chamado de Filipe para se tornar discípulo de Jesus. Originário de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro, Filipe é conectado a eles por João, o evangelista. Ele estava presente quando João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, e foi Filipe quem apresentou Jesus a Natanael, possivelmente identificado como Bartolomeu. Segundo relatos, Filipe também participou do casamento em Caná. Entre os 4 evangelhos, a figura de Filipe se destaca especialmente no Evangelho de João. Ele é testado por Jesus quando questionado sobre como alimentar 5.000 pessoas. Mais tarde, Filipe surge como uma ponte para a comunidade grega, possuindo um nome grego e provavelmente falando o idioma. Ele informa a André sobre o desejo de alguns gregos de encontrar Jesus, proporcionando a Jesus a oportunidade de ensinar aos discípulos sobre a unidade do Pai e do Filho durante a última ceia. Em 1945, entre os manuscritos gnósticos encontrados, um deles traz o nome de Filipe em seu título, na última linha. Uma história extra-bíblica, preservada na carta apócrifa de Pedro a Filipe, datada do final do século II ou início do século III, revela um episódio intrigante. Inicia-se com uma carta de Pedro a Filipe, instando-o a se reunir aos outros apóstolos no Monte das Oliveiras. Essa carta sugere que, entre a ressurreição de Jesus e o momento da despedida definitiva, Filipe empreendeu uma missão solitária, hesitando em retornar aos demais apóstolos. Essa missão alinha-se à tradição posterior de atribuir a cada discípulo uma missão específica. Algumas histórias são encontradas em Atos de Filipe, um livro não canônico com relatos intrigantes, provavelmente escritos por um contemporâneo de Eusébio. Segundo essas histórias, após a ressurreição de Jesus, Filipe foi enviado, junto com sua irmã Mariane e Bartolomeu, para pregar nas terras da Grécia, Frígia e Síria. Os Atos de Filipe também incluem um apêndice intitulado Da Jornada de Filipe, o Apóstolo, do 15º ato até o fim, incluindo o martírio. Nesse apêndice, encontramos uma narrativa elaborada do martírio de Filipe na cidade de Hierápolis. De acordo com esse relato, após realizar milagres e converter a esposa do procônsul da cidade, Filipe enfureceu as autoridades locais. Isso levou à tortura de Filipe, Bartolomeu e Mariane. Filipe e Bartolomeu foram crucificados de cabeça para baixo, e mesmo nesta situação, Filipe continuou pregando. Embora a multidão tenha libertado Bartolomeu, Filipe escolheu permanecer na cruz e morreu. Outras versões afirmam que Filipe foi martirizado por decapitação, em vez de crucificação, também em Hierápolis. Em uma jornada fascinante pela antiga cidade de Hierápolis, próxima à moderna cidade turca de Denizli, o arqueólogo italiano Francesco D'Andria alegou ter descoberto a tumba original de Filipe durante escavações em 2011. Essa tumba do século I, encontrada vazia de relíquias, estava no centro da Basílica Trinave dos séculos IV ou V, conhecida como a Igreja do Sepulcro. Essa igreja fazia parte de um complexo de colinas de peregrinação dedicado a Filipe, incluindo uma igreja mártir próxima. As paredes da tumba e da igreja trazem antigas orações gregas venerando Filipe, enquanto um selo de pão do século VI mostra Filipe segurando o pão, referência a João 6, com a Igreja Trinave específica à sua esquerda. Essas descobertas eliminaram as dúvidas sobre a basílica conter a tumba original do apóstolo. A Igreja do Sepulcro e a Igreja Mártir a cerca de 40 metros tornaram-se locais intensamente venerados por séculos, com milhares de pessoas desgastando os pisos de mármore da Igreja do Sepulcro. Em 2012, Bartolomeu, o patriarca de Constantinopla e primaz da Igreja Ortodoxa,
celebrou a liturgia de São Filipe nessas igrejas, continuando a tradição de devoção a este apóstolo. O que torna a história de Filipe única é que, ao contrário de outros discípulos, que foram apresentados a Jesus por seus amigos, Filipe foi pessoalmente alcançado por Jesus. Em um dia comum, Jesus expressou o desejo de ir para a Galileia e, surpreendentemente, ele encontrou Filipe e disse a ele diretamente: "Siga-me." Enquanto muitas vezes Deus utiliza pessoas para alcançar outras pessoas, a história de Filipe destaca-se como uma exceção, pois foi Jesus quem iniciou esse encontro especial. Apesar de saber pouco sobre Filipe a partir dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João nos proporciona vislumbres únicos desse discípulo. Filipe se destaca como uma personalidade singular, diferente de Pedro, André, Tiago ou João. Suas breves aparições nos oferecem uma perspectiva fascinante. Num momento crucial, Filipe encontra Natanael e compartilha a notícia transformadora. Encontramos aquele de quem Moisés na lei e também os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe foi um discípulo de Jesus, cujo pensamento pragmático o destacava como um administrador das necessidades materiais. No relato bíblico da multiplicação dos pães, parece que Filipe desempenhava o papel de gerenciar os suprimentos e a comida, uma espécie de coordenador logístico. Num momento crucial, quando a multidão se reunia, Jesus, buscando ampliar a fé de Filipe, lhe fez uma pergunta desafiadora: "Onde compraremos pão para que possam comer?" A resposta de Filipe foi: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um receba um pouco. Embora Filipe não tenha se saído tão bem nesse teste de fé, sua história destaca que ele era um seguidor prático de Jesus, usado por Deus, mesmo não sendo o primeiro a demonstrar uma fé extraordinária. Sua dedicação a Cristo o teria levado a sacrificar a própria vida, enfrentando humilhações após compartilhar o Evangelho com muitos. É importante observar que frequentemente o apóstolo Filipe é confundido com Filipe, o evangelista. Este é mencionado no livro de Atos. Em um período de intensa perseguição, ele desceu até uma cidade na Samaria, proclamando a mensagem do Messias. No entanto, este Filipe não é o apóstolo, mas o evangelista ou diácono, como também é chamado. O livro de Atos, no capítulo 8, nos relata como um anjo do Senhor conduziu Filipe até um eunuco etíope, um oficial da corte da rainha Candace. Esse homem, encarregado de todos os tesouros da rainha, havia vindo a Jerusalém para adorar a Deus. Mesmo sendo um adorador de Deus, o eunuco não compreendia as Escrituras. Foi então que Filipe explicou o Evangelho de Cristo a ele e o batizou ali, à beira do caminho. A figura de Filipe, um dos 12 apóstolos, permanece envolta em certo mistério, deixando espaço para especulações. As Escrituras oferecem informações limitadas sobre ele, e até mesmo alguns dos escritores da igreja primitiva mostravam confusão sobre sua identidade. O que podemos afirmar é que Filipe desempenhou, como um dos 12, um papel importante nos primórdios da igreja, provavelmente contribuindo de maneira fundamental para a difusão do Evangelho em algum lugar da antiga Eurásia. Embora os detalhes sejam escassos, o impacto de Filipe na comunidade cristã primitiva é inegável. Sua história, envolta em mistério, ecoa através dos tempos, lembrando-nos da complexidade e profundidade das histórias dos apóstolos que moldaram os alicerces do cristianismo. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador. Até a próxima, onde continuaremos a explorar as histórias que moldam nossa fé. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.